Hoje a gente começa um ensinamento novo, né? A arte do Jorei. E o prefácio. Meixo Sama, o Senhor da Luz em japonês, nasceu no dia 23 de dezembro de 1882 em Tóquio, capital do Japão, num bairro chamado Hashiba. Tanto a data quanto o local de seu nascimento estão, do ponto de vista espiritual, estritamente relacionados à missão que deveria desempenhar durante a sua vida terrena como propagador da luz do Oriente, através da divulgação dos sagrados ensinamentos que lhe foram revelados por Deus, visando a salvação da humanidade. Por ter nascido num dos bairros mais orientais de Tóquio, cidade também situada bem ao leste do Japão, o país do sol nascente, que por sua vez está localizado no extremo oriente do globo terrestre, já é um sinal de que seria o precursor das mudanças da noite para o dia. Tal transformação ocorrerá quando, após o milenar reinado das trevas, a luz de uma nova era despontar no horizonte. Por outro lado, é também em 23 de dezembro que no hemisfério norte os dias começam a ficar mais longos do que as noites e a luz ganha terreno sobre as trevas. São, portanto, todos esses dados altamente significativos na vida de um menino simples que, ao nascer, recebeu o nome de Mokichi Okada e para quem estava destinada a missão de tornar-se o senhor da fonte inesgotável de luz da era do dia, semelhante ao sol no mundo material. Revestido de tamanho poder, concretizou a estrutura do reino do céu na terra, estabelecendo as colunas mestras que estão sintetizadas nos seus ensinamentos. São princípios resultantes de suas experiências sobre agricultura da grande natureza, Jorei como meio de eliminar doenças e demais sofrimentos e criar felicidade. Também sobre a sua maneira de interpretar a missão da arte, segundo a qual a expressão da verdadeira beleza contribui para a elevação espiritual de quem a aprecia. Tão preciosos conceitos é que vão despertar a consciência divina no homem, permitindo-lhe criar em comunhão com Deus uma nova civilização. Até 1920, Meixo Sama foi um homem comum, dotado contudo de grande inteligência, profunda nobreza de atitudes, enorme senso de justiça, incomparável sensibilidade artística e grande amor à humanidade. Durante algum tempo, dedicou-se também a atividades comerciais, com o objetivo de conseguir capital necessário para fundar um jornal visando a defesa das causas sociais. Em um dia de dezembro de 1925, à meia-noite, Meixo Sama começou a receber as primeiras revelações, através das quais descobriu o grande plano divino para eliminar do mundo todos os infortúnios, tais como doenças, pobreza e conflitos. Ao mesmo tempo, tomou conhecimento de que ele fora o escolhido pelo Criador para construir na terra o reino do céu. No início, Meixo Sama ficou em dúvida a respeito de tantas e tão extraordinárias revelações. Não aceitava que ele, um simples mortal, pudesse ter sido incumbido de tamanha missão. Pouco a pouco, porém, ocorrências misteriosas à sua volta o fizeram aceitar a verdade dos fatos sem contestação. Assim, na década de 30, já com 45 anos, era um grande mestre, com o grau de Kenshin Jitsu, sabedoria que transcende o tempo e o espaço, que lhe permitia não só enxergar o presente, o passado e o futuro da humanidade, mas também ter a possibilidade de, já revestido de todo esse poder, trabalhar concomitantemente no mundo material e divino. Foi assim que, na madrugada de 15 de junho de 1931, Meixo Sama, acompanhado de um pequeno grupo de discípulos, subiu ao Monte Nokogiri para aguardar o nascer do sol e fazer oração. Aí, ao alvorecer, recebeu a extraordinária revelação
de que se aproximava a era do dia, marco inicial de uma nova civilização. Dias mais tarde, instalou-se em seu ventre uma bola de luz, conhecida em sânscrito como Sintamani e em japonês como Nioi Hoshu, sendo Hoshu igual a cinta, termos que em português correspondem à palavra bola, Nioi igual a mani, cujo significado é força capaz de realizar todas as vontades. Durante a era da noite, essa bola permaneceu sob o domínio do dragão. No momento em que a aurora começou a despontar, Meixo-sama recebeu e passou a usufruir de um poder capaz de concretizar a estrutura do reino do céu na terra, oferecendo assim aos homens meios concretos para criarem um mundo de verdade, virtude e beleza. A partir de então, tornou-se um manancial interminável da luz divina que brilha a cada dia com mais intensidade. Investido então de um poder ilimitado, passou a dedicar-se em tempo integral à salvação da humanidade. Nos primeiros tempos, quando Meixo-sama começou a se dedicar à cura das doenças através do Jorei, a era do dia estava apenas no início e a luz divina estava ainda bastante fraca. Por essa razão, somente ele era capaz de canalizá-la e assim mesmo empregando força física por meio de massagens feitas com a ponta dos dedos em determinadas partes do corpo. Também nessa época, Meixo-sama adquiriu a firme convicção de que o Jorei resolveria todos os problemas da humanidade. Imbuído de tamanha certeza, começou a divulgar essa verdade, tendo como suporte a própria experiência resultante de suas pesquisas e observações. Procurou então uma forma de outorgar para toda a humanidade a luz que estava nele. Foi assim que descobriu ser possível fixá-la em papel através da letra. A partir daí, escrevia diariamente a palavra Ohikari, luz. Depois de prontos 10 pacotes, cada um com 50 escritos, Meixo-sama se concentrava durante 5 minutos para impregná-los com a luz de Deus, centralizando assim em cada um dos Ohikari toda a força oriunda de sua bola de fogo. Dessa forma, começou a conceder aos seus seguidores, Mamerhito, permissão para canalizar Jorei. Desde então, todos os Mamerhito passaram a ministrá-lo, inicialmente a familiares e amigos, com resultados surpreendentes. Nesse mesmo ano ainda, 1935, Meixo-sama fundou a primeira igreja, mas logo foi obrigado a fechá-la, por imposição do regime militar. Não havia liberdade de crença. Daí as autoridades japonesas ordenaram-lhe que não misturasse ensinamentos religiosos com o trabalho de cura. Impuseram-lhe a escolha entre um ou outro. Optou então pela cura. Nos 10 anos seguintes, dedicou-se somente à salvação daqueles que vinham procurá-lo, empregando a luz divina como se fosse um tratamento visando apenas a cura física. Mesmo assim, as pessoas que se aproximavam dele sentiam intensamente a presença de Deus. Por isso, retornavam e o indicavam a outras. Dessa forma, o número de seus seguidores ia aumentando. Foi somente após a Segunda Guerra Mundial que a liberdade de culto passou a ser garantida pela Constituição japonesa. Meixo-sama pôde, então, dedicar-se livremente à sua missão. Nessa época, centenas de Mamerhito assistiam no trabalho do Jorei. O número de frequentadores aumentava cada vez mais. Uma organização religiosa formal foi estabelecida em 1947, com 8 igrejas filiais espalhadas por todo o país. Em 1950, recebeu o nome de Sekai Meshiakyo, Doutrina do Messias para o Mundo. O número de templos passou para 80, com algumas centenas de casas de difusão. Quando Meixo-sama ascendeu ao mundo divino, em 10 de fevereiro de 1955, aos 72 anos, já contava com mais de 150 mil seguidores no Japão. Em menos de 10 anos, conseguiu organizar a igreja
formar ministros, escrever os ensinamentos e edificar um museu com valiosíssimas coleções de obras de artes orientais. É de se notar ainda que todos os grandes mestres do passado também realizaram milagres e curaram doentes. Nenhum deles, porém, legou tal poder a seus discípulos. O fim da vida terrena de Meixo Sama não interrompeu a canalização do Jorei. Pelo contrário, como ele mesmo previa, a bola de fogo que possuía, uma vez liberta das limitações do corpo físico, aumentou ainda mais, permitindo a todos os Mamerito efetuar curas prodigiosas. À medida que o tempo passa, as profecias de Meixo Sama vão se confirmando. A contaminação dos alimentos por agrotóxicos, o aumento dos índices mundiais de criminalidade, resultante da obnubilação do corpo espiritual pelas máculas, o agravamento das enfermidades existentes e o surgimento de novas e terríveis moléstias, muitas delas causadas pelos próprios medicamentos utilizados pela moderna ciência médica, são hoje fatos incontestáveis. Nada, pois, a não ser o poder da luz, poderá livrar a humanidade de tantos infortúnios. Minoru Takahashi. Muito obrigada a presença de todos. Uma boa noite.